finalmente, irmão, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A recomendação do apóstolo Paulo para uma igreja inteira servir a Deus e não a si mesmo. Para essa igreja, Paulo diz que aquilo que a gente deve pensar é tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Isso deve ocupar os nossos pensamentos. Nós vivemos num mundo mau, que estimula a maldade, de conversas maliciosas, de piadas obscenas, de duplo sentido em quase todas as coisas, de brincadeiras maldosas, de amizades interesseiras, de empresas gananciosas. Um mundo mau, cujo sistema jaz no maligno. Para uma época como essa, Paulo diz que eu devo trazer para a minha mente o que é puro. Mesmo que eu habite no meio de pessoas de impuros lábios, os meus pensamentos precisam ser trabalhados, tendo como objetivo a pureza. Evite pensar mal dos irmãos, mesmo que as ações deles não sejam tão dignas assim em relação a você. Trabalhe a sua mente para pensar o que é bom. Trabalhe o objetivo do seu coração para que nos relacionamentos as suas intenções sejam puras, verdadeiras, autênticas. Que você não tenha de que se envergonhar, nem daquilo que você falou, que os outros ouviram, nem daquilo que você sentiu e que ninguém percebeu. Porque nós não seremos julgados apenas pelo que falarmos, mas pelo que pensarmos e pelo que agimos também. Eu vou comparecer diante de um juiz, não para ser analisado pelo que eu fiz ou falei apenas, mas pelo propósito que me levou a fazer o que eu fiz ou o que eu falei. O objetivo, o intuito. Estão vendo aquela viúva? Disse Jesus no meio de um culto. Foi ela quem deu mais. Aos olhos dos homens, aquilo não era mais. Aquilo era o mínimo. Em comparação com os outros, aquilo era irrisório. Mas o Senhor viu o objetivo. Por que vocês estão pensando isso a respeito desta mulher? Por que estão arrazoando nos vossos pensamentos isso acerca desta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Vocês não conseguem ver o propósito? Vocês só estão vendo só o envelope? Só conseguem ver as roupas dela? Ou a profissão dela? Eu estou vendo o objetivo que a levou a fazer o que fez. Finalmente, portanto, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? É fácil? Não. Nós não conseguiremos isso sem o Espírito de Deus. Não conseguiremos. É por isso que nós temos o Espírito Santo em nós, cujo fruto nós conhecemos. Que esse Espírito trabalhe a minha mente e o meu pensar, o meu falar, o meu calar, o meu agir e o meu parar. E que nisso Ele seja glorificado. Você viu o meu servo Jó por aí? Reto, íntegro, temente, desvia-se do mal. Quem é que conseguiria conceituar um homem assim? Alguém que se desvia do mal e que não se expõe ao mal. Só Deus. Só Ele viu isso. Satanás não viu. Mas Deus viu. É provável que a esposa dele não tenha visto. Por isso disse o que disse. Mas Deus viu. Deus abençoe esta igreja, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso calar, o nosso agir e o nosso parar. Glorifique a Deus. Nós não somos só o que falamos, somos o que pensamos também. Não somos só o que fazemos, somos o que deixamos de fazer também. Deus abençoe. Nosso bom Senhor, te agradecemos por esta carta que Paulo escreveu a Filipenses e as recomendações que ele deixou. E essa recomendação que é tão necessária para nós aqui nos dias de hoje. Queremos ordenar a nossa alma que sim, pense o que é verdadeiro, pense o que é respeitável, que é justo. Queremos ordenar a nossa alma que aquilo que é puro e amável e de boa fama venha ocupar a nossa mente e os nossos pensamentos. Encha o nosso coração de tudo isso, para que possamos falar e no falar edificar vidas e glorificar o teu nome. Obrigado, porque o teu Espírito que habita em nós é que faculta e facilita isso. Sem ele não seria possível. Porque nós somos homens de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de também impuros lábios. E queremos ver o Senhor e falar do Senhor. Abençoe essa reunião, Pai. Abençoe tua palavra que será pregada daqui a pouco. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. Quero convidar o presbítero Domingos e o presbítero Marcos Deman, que por gentileza, conte os presentes deste lado e os presentes deste lado, tá bom? E quero convidar o pastor Marcos Vinícius, para que esteja comigo aqui à frente. Agradeço à igreja o cuidado para comigo e com a minha saúde em face a essa cirurgia que eu fiz há uns 10 dias atrás. O Marcos está pedindo que os irmãos que são membros da igreja, acima de 18 anos, é isso?
Por gentileza, só levante uma de suas mãos para que ele possa proceder com a contagem, tá bom? Muito obrigado. Só fique um pouquinho assim enquanto ele conta. Eu percebi o cuidado de vocês com a minha saúde, me levando ao Senhor em oração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Essa semana nós tiramos os curativos, 11 pontos. Era um tumor mesmo, chamado chivanoma, que estava muito colado ao nervo. E por conta disso, a cirurgia precisou ser maior do que o esperado, mas graças a Deus estou bem. Tem uma marquinha que vai me acompanhar um tempo, mas estou livre desse problema. Quero agradecer o carinho dos irmãos. Muito obrigado. Inclusive aqueles que sentiram a dor quando eu bati sem querer no púlpito. Eu sei que vocês sentiram tanto quanto eu. Muito obrigado. Muito obrigado. E a dor no coração que vocês sentiram, na verdade, é mais significativa e importante do que a dor na mão. Viu? Muito obrigado por isso. Louvo a Deus pela vida de vocês. O meu irmão esteve conosco, deixou um abraço para a igreja. Era projeto dele ficar até terça-feira, mas algumas coisas na mente, no coração dele, fizeram com que ele voltasse antes. Ele chegou terça-feira por volta de 22 horas e voltou ontem para a cidade dele. Ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica em Palmeiras de Goiás. Igreja muito agradável, relativamente grande, está ali, tá bom? Então ele deixou um abraço para a igreja. Vamos orar e ouvir a palavra de Deus, domingos 50, obrigado. 54. Então, em primeira convocação, nós somos 54 presentes. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e iniciaremos em seguida com a segunda convocação. Tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio de te servir. Quero confirmar sobre os teus cuidados, pastor Vinícius, teu filho, e pedir ao Senhor que fale conosco, por meio dele, o que o Senhor já falou com ele diretamente. Que ele possa nos orientar sobre o Senhor e sobre tua vontade. Para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero continuar refletindo com a igreja na carta de Paulo aos Filipenses. Então, tá vendo? Deus faz essas coisas. Filipenses, só que o capítulo 1. Então, abra aí a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 1. Uma breve meditação que nós vamos fazer aqui em 15 minutos. Versículo 27. Filipenses 1, versículo 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Apenas até aqui. Muito interessante essa carta de Paulo aos Filipenses, porque ela tem alguns temas que são bem claros para nós. Por exemplo, o tema da alegria. Paulo está preso em Roma e escrevendo essa carta, ele diz várias vezes: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Mas eu estou começando a acreditar que o tema da alegria talvez não seja o tema principal dessa carta. Talvez o tema principal dessa carta seja a unidade
do povo de Deus. Parece que aquela igreja dos Filipenses estava enfrentando algum tipo de dificuldade no que tange a unidade. Aqui, Paulo fala sobre unidade. No capítulo 2 inteirinho, ali até o versículo 18 pelo menos, ele está trabalhando agora com o exemplo de Cristo, a humilhação de Cristo como referência para nós. Então, ele diz, tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo. E no capítulo 4, ele vai dizer, no versículo 2, veja que interessante, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Veja que interessante. E no versículo 8 do capítulo 4 que nós lemos aqui irmãos, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então parece que havia uma batalha naquela igreja pelo pensamento, e o pensamento referente à unidade. E o versículo 27 que a gente vai pensar um pouquinho, trabalha exatamente isso. Não sei se isso já aconteceu na sua casa. Na minha casa já. Nós somos 5. Ou éramos 5, né? Agora eu tenho uma família, só eu e minha esposa. Por enquanto, né? Mas éramos 5. Um diferente do outro. Gostos diferentes, personalidades diferentes, idades diferentes. Porém, éramos uma família. O que une uma família? O que faz a gente ser família? Não sei se vocês já moraram com pessoas que não são da sua família. Como é difícil, gente. Começa a ter uns atritos, umas dificuldades e você quase que não suporta. Alguns casais passam por isso quando se casam, né? Um vem de uma família, outro de outra, e há um choque cultural tão grande ali, até que eles entendam que agora eles são uma família, né? O que mantém a família unida, o que mantém o ambiente, é justamente a ideia de pertencimento à família, que você nem escolheu, simplesmente você nasceu naquele lugar. Vocês têm o mesmo sangue, vocês são uma família, apesar das diferenças. Então, por conta de ser família, eu suporto quando o meu irmão usa o meu tênis. Não é? A gente briga, mas no final, um dia, a gente vai de novo fazer as pazes. Já brigaram com alguém da sua família? E aí você fica uns dias meio rabugento, não quer muito papo, mas aí um dia, em um momento, ele está lá assistindo um filme, você senta, começa a assistir junto, e aí quando você vê, você puxa um papo, daí a pouco você está rindo junto com aquela pessoa, porque vocês são família. E essa ideia de pertencimento à família é muito importante. Agora, o que isso tem a ver com unidade na igreja? Porque a igreja é uma grande família. Por isso a linguagem no Novo Testamento o tempo todo nos chamando de irmãos. Nós somos irmãos e filhos adotivos do nosso Pai Celestial. Veja que linguagem que a Bíblia usa para expressar o relacionamento da igreja. Nós somos uma família. E o que une, então, essa família espiritual? Eu creio que o versículo 27 que nós lemos nos dá exatamente o que nos une. Vamos ler novamente? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É o Evangelho, irmãos, que nos torna a família de Deus. É justamente o Evangelho, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, que nos torna a família. E é justamente o Evangelho que proporciona unidade para nós. Se não houver Evangelho, não há unidade na igreja. A maneira digna do Evangelho produz unidade. Mas quando há entendimento errado a respeito do Evangelho, não há unidade. Há duas maneiras da gente buscar unidade
quando a gente trata relacionamentos. Vamos supor que você tem uma criança, um filho, e ele está te desobedecendo. A maneira, eu vou chamar aqui de moralista, de corrigir o seu filho é: olha, não faça isso porque isso é errado, isso é feio. Eu não quero que você faça isso. O pai corrige assim. A maneira, a partir do evangelho, de corrigir o seu filho: filho, eu falei para você não fazer isso, e você fez. Isso é desobediência. Desobediência é pecado. Pecado desagrada a Deus. Veja, você está corrigindo o seu filho a partir do evangelho. Mas, filho, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então eu quero que você peça perdão, porque você está pecando contra Deus ao me desobedecer. Veja a diferença de você tratar a unidade a partir do evangelho e de você tratar a unidade a partir simplesmente de um conceito moral, de certo e errado. Sem o evangelho, nós não tratamos corretamente de unidade. Veja um casal que está em atrito e dificuldades no relacionamento e procura um aconselhamento e não consegue suportar um ao outro. Porque o que está faltando? Evangelho. Está faltando o evangelho. O evangelho, essa boa notícia do que Deus fez enviando Jesus para nos salvar, morrendo na cruz para pagar o nosso pecado, ressuscitando ao terceiro dia, para mostrar de fato que o nosso pecado foi perdoado com poder e glória. Essa boa notícia transforma a nossa vida e os nossos relacionamentos. É assim que a gente trata, irmãos, os conflitos no que tange a unidade. Seja no relacionamento com os filhos, com os cônjuges, seja o relacionamento entre irmãos na igreja. É preciso, então, entendimento do evangelho. Sem o evangelho, não tem como ter unidade. Por isso que Paulo vai dizer: irmãos, vivei de modo digno do evangelho. Vivam de modo digno do evangelho, ou seja, vivam a sua vida a partir daquilo que Jesus fez morrendo na cruz. Isso nos ajuda a fazer algumas coisas. E aí ele vai continuar dizendo: para que quando eu for até aí, ou se eu ouvir de vocês, para que, se isso aconteça, no que tange a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. É essa a ideia. É isso que o evangelho vai produzir. Um espírito de unidade. Uma só alma. Você já esteve em um estádio de futebol? Cadê a Dona Dia? Dona Dia ia direto lá no Morumbi, né, Dona Dia? Ver o São Paulo jogar. Direto, irmãos. Ela é torcedora de carteirinha, viu? Se alguém quiser, ela tem camisas autografadas e tudo mais, né? Mas veja, quando você está no estádio e o seu time faz um gol, você se torna um com a multidão. O gol você levanta, comemora, abraça a pessoa que está do seu lado, você nem sabe quem é. É assim, quem já foi em estádio sabe. Você comemora junto. Há um lance perigoso, todo mundo põe as mãos na cabeça junto, ou você está num show e aí a banda começa a tocar uma música e você gosta demais daquela música, quando você está abraçado, cantando com a pessoa do lado. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão se tornando um, mesmo propósito, vocês estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, e vocês são um naquele momento. É essa a ideia que Paulo está trazendo. O evangelho vai nos tornar um. Ele produz em nós um espírito de unidade. Uma só alma, um só espírito, um só propósito. Essa ideia, apesar de sermos tão diferentes. Há gente aqui com mais de 90 anos. Há gente aqui com menos de 15 anos. Veja como, num lugar só, ter pessoas com idades tão diferentes, pensando a mesma coisa. Onde é que a gente vai encontrar isso? Veja, onde num lugar... Olha só, eu creio o seguinte: o culto, irmãos, ele é um experimento social impressionante.
Veja, eu tenho gente aqui, eu vou usar um exemplo na hora da música, que ama música clássica, os hinos antigos. Outras pessoas que gostam de rock and roll, outras que gostam de pagode, outras que gostam de samba, MPB, outras que gostam de música sertaneja. Mas quando nós estamos cantando aqui, não importa o estilo, nós somos um, porque nós estamos no mesmo propósito, cantando para o Senhor. Veja que experiência. No outro lugar, em outros tempos, um roqueiro não andava com pagodeiro, né? Esses tempos estão mudando, agora todo mundo gosta de quase tudo ao mesmo tempo, na pós-modernidade. Mas veja que coisa interessante, a igreja é esse lugar em que você junta um corintiano e um palmeirense roxo, e os dois conseguem cultuar juntos. Veja, porque a igreja, irmãos, ela foi formada a partir do Evangelho, a partir do que Cristo fez. E o Evangelho produz unidade e nos torna uma família, um corpo só. É isso que o Evangelho produz em nós. E olha só o que Paulo vai falar, mas essa unidade não é simplesmente para a gente ficar comendo churrasco junto, visitando um ao outro e comendo aqueles pães de queijo gostoso que tem. Crente, quando se junta, sempre come, não é? Não é assim? Essa unidade acontece também ao redor da mesa, mas ela é mais do que isso. A unidade que o Senhor quer de nós é mais do que momentos agradáveis de estar junto, irmãos. Olha só o que Paulo vai falar. Ele espera ouvir que aquela igreja estava firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é o objetivo da unidade no final, irmãos. Jesus, no que nós chamamos de oração sacerdotal, ele vai orar e pedir pelos discípulos e por aqueles que ainda iriam crer, pedindo: Senhor, quero que eles sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. É a ideia de unidade para a missão. É unidade que vai resultar em testemunho. É unidade que vai resultar na expansão do reino de Deus. É uma unidade que vai resultar em nos enviar para a missão. A unidade que uma igreja tem, ela não é só para a igreja ficar abraçada e ser tudo bem na igreja, mas é para que a igreja lute pela fé evangélica. Veja o contexto que Paulo está escrevendo. Ele está preso por causa do evangelho. E ele está dizendo, se nós continuássemos lendo aqui, que aquela igreja passaria por momentos difíceis. Mas ele vai dizer, irmãos, porque vos foi concedida a graça, versículo 29, de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Essa é a ideia, irmãos, a unidade que vai nos levar à proclamação, a lutar juntos pela fé evangélica. Porque quando não há unidade, irmãos, nós não conseguimos lutar juntos. E às vezes nós estamos lutando sozinhos, um para cada lado. E aí o nosso potencial diminui muito. Portanto, o Evangelho é a base da unidade. O Evangelho vai nos levar a ser unidos para lutarmos pela fé evangélica. Em outro tempo a gente pode refletir o que seria essa luta pela fé evangélica com mais calma. Mas aplicando algumas coisas para nós rapidamente, já deu 15 minutos. Pense no Evangelho. Pense no Evangelho todos os dias. O crente precisa ouvir o Evangelho todos os dias, para que a partir do Evangelho nós sejamos mudados, para que a partir do que Jesus fez nós sejamos mudados. Eu só posso perdoar, nós ouvimos isso domingo passado e muito bem, eu só posso perdoar alguém se eu entender o Evangelho. Se eu não entender o que Cristo fez por mim, o perdão que Ele me deu, eu não serei capaz de perdoar. Se eu não entender que o Evangelho me torna irmão da pessoa que eu estou odiando aqui.
eu vou continuar odiando essa pessoa. Não há restauração, não há mudança nos relacionamentos. Por isso, entenda o Evangelho, pregue o Evangelho para si. Viva a partir do Evangelho. Se constranja com o Evangelho. O Senhor morreu por mim, pecador do jeito que eu sou. O Senhor morreu por mim mesmo. Então eu preciso amar o meu irmão. Preciso lutar junto pela fé evangélica com ele. Tenho diferenças, somos diferentes, mas o teu Evangelho nos uniu. Pense sobre isso. Há alguma coisa a respeito de unidade que você pode contribuir, que você pode mudar para que haja unidade? Há alguma atitude que você precisa tomar para que nós sejamos mais unidos, num só espírito de unidade, para lutarmos juntos pela fé evangélica? O Evangelho muda tudo, irmãos. É o Evangelho que vai te ajudar a passar pela crise no seu casamento, na crise com o seu filho. Evangelho, vivendo a partir do que Jesus fez, a partir da cruz. Isso muda tudo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto aqui, essa breve meditação de como o teu Evangelho afeta os nossos relacionamentos, de como ele produz unidade para lutarmos juntos a fé evangélica. Trabalhe em nós, Senhor, se há em nós algo que precisa ser mudado, quebrantado, que o Senhor trate o nosso coração para que sejamos de fato unidos como uma família no Senhor Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Quero ainda pedir que o Marcos Deman e o Domingos, pastores conosco aqui, por gentileza, façam uma recontagem. Quero convidar à mesa o presbítero José Carlos como vice-presidente. Miriam, por favor, estejam conosco aqui à mesa. Muito obrigado pela vossa atenção, obrigado, pastor, pela palavra que nos estimulou a observar essa vida no Evangelho de Cristo Jesus. Fomos informados que temos 78 presentes, número suficiente para a segunda convocação desta Assembleia. Ela é extraordinária e foi convocada no último concílio apenas para a prestação do relatório do Conselho Fiscal. Em 25 de março, nós tivemos uma Assembleia Geral Ordinária, onde todos os ministérios, tesourarias e congregações apresentaram os seus relatórios para a Assembleia. Naquela ocasião, os relatórios apresentados foram aprovados e registrado a sua